Então, gente, hoje a gente dá continuidade à nossa série de vídeos que fala sobre os potenciais do sisteminha. Nós já falamos sobre mudança de ambiente através da permacultura, já falamos sobre motivos para se planejar um sisteminha, já mostramos para vocês como um sisteminha é capaz de provocar mudanças de vida com a experiência da pequena Inajá no sertão pernambucano, já falamos sobre o potencial de reproduzir variedades que estejam sendo perdidas e alcançar a maior variedade possível de alimentos nesse sistema. Hoje nós vamos falar do potencial educativo do sisteminha. E eu estou aqui com algumas apostilas que foram produzidas por estudantes num sistema muito semelhante ao sisteminha. E é sobre essa experiência que nós vamos conversar hoje. Eu espero que vocês gostem bastante e compartilhem entre os amigos e principalmente entre os educadores que querem fazer uma educação eficiente e diferente. Então, gente, hoje a gente vai ter a nossa tão esperada conversa sobre os potenciais do sisteminha para educação. E hoje a gente recebe um convidado muito especial, o professor Leonardo Ratano vai estar com a gente, falando sobre a experiência do Centro Educacional Agro-Urbano IP, lá no Riacho Fundo 2, né? E eles têm lá uma experiência muito semelhante ao que nós experimentamos aqui no nosso sisteminha. Né? E é por percebermos, né, esse potencial que os sistemas produtivos e integrados de alimento têm, já de educação e de interferência dessa educação para a vida agora, no momento presente, que a gente vai ter essa conversa, né? Então, Leonardo, muito bem-vindo, estou muito feliz de estar recebendo você aqui, né, no nosso canal, aqui no Dona Caetana. Estou muito feliz de poder tá contando com a sua ajuda para a gente compartilhar esse potencial aí da produção integrada de alimentos para a educação. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. E eu vejo assim que o sisteminha, além de, né, contribuir com a segurança alimentar, a sustentabilidade, é uma ferramenta incrível para a educação. E lá no SED Agro-Urbano, a gente tenta fugir um pouco desse convencional, que é desmotivador, na verdade, né, para os nossos alunos. Nossos alunos estão, né, já lá na frente e a gente continua com aquele método arcaico, né, e a gente nota isso nos alunos. Então, nós tentamos trazer para o aluno e mostrar para ele e ensinar o conteúdo que ele precisa aprender de uma maneira um pouco mais prática, que de alguma forma dê um significado, né? Por que eu estou aprendendo isso? Né? Como que isso pode ser aplicado? Então, nessa linha, né, o sistema integrado de produção de alimentos é incrível, né? Nós temos ali várias ferramentas que nós podemos utilizar. Eu sou da área de biologia, então, né, nessa temática, assim, eu nado abraçado, assim, né? Porque tudo que eu vejo, assim, eu já consigo imaginar qual é o conteúdo que pode ser aplicado, né, com aquela tecnologia. Então, eu preparei para vocês uma pequena apresentação para vocês conhecerem um pouquinho do quintal da nossa escola e os projetos que nós temos. Atualmente, nós contamos com cerca de 20 tecnologias sustentáveis que nós colocamos no espaço que a gente tinha lá no quintal da escola e nomeamos esse quintal de exposição permanente de tecnologias sustentáveis. Está visualizando, Carla? Tudo bem? Tá tranquilo, tá ótimo. Ok. Tá joia, então vamos lá.
Bom, gente, essa bagunça aqui é o quintal da escola, né? Como eu falei, são mais de 20 tecnologias e nós montamos esse ambiente, né, essa exposição permanente, para isso, né, incentivar os produtores rurais a utilizar tecnologias baratas, principalmente porque é uma escola pública e a falta de recursos sempre foi um empecilho para a gente. Ainda é até hoje. Né? Então, tecnologias baratas e de baixo impacto no ambiente. Esse esquema explica um pouquinho do nosso sistema integrado que nós montamos na escola. Então, aqui em laranja nós temos a escola e, por exemplo, a parte de resíduos. Né? Todo o resíduo, o lixo produzido na nossa escola, atualmente, inclusive, nós estamos com um projeto chamado Projeto Lixo Zero na escola, em que nós vamos pegar esse lixo aqui e separar em 2 grupos, tá? O reciclável e o orgânico. A parte reciclável vai para a nossa estação de resíduos sólidos. Atrás da escola nós temos uns bags, que são tipo umas sacolas bem grandes, penduradas na parede, que vai receber esse material, papel, papelão, plástico e metal. Após juntar uma boa quantidade desse material, ele é encaminhado para as cooperativas de reciclagem. A parte orgânica vai para 2 sistemas. O primeiro é o minhocário e o segundo é a composteira. Passando por um desses 2 sistemas, essa matéria orgânica vai ser transformado em composto ou humus de minhoca, né? Que seria o fertilizante que pode ser utilizado nas nossas plantas. Aí nós temos o viveiro de muda, a farmácia viva, a nossa hortinha, e nós temos um pequeno sistema agroflorestal, que foi um experimento de recuperação de área degradada. Nós montamos uma agrofloresta numa área que anteriormente era um parquinho da escola, né? E está havendo assim uma resposta bem interessante, assim, a qualidade do solo tem aumentado, a biodiversidade também vem aumentado ao longo desses anos. Como sisteminha, né, nós temos aqui o tanque de peixe, a água que abastece o tanque de peixe aqui é proveniente da água da chuva, e nós temos aqui ligados a esse tanque de peixes o sistema de aquaponia e o sistema de hidroponia também. Vou explicar melhor algumas dessas tecnologias. Então, vou falar da captação da água da chuva. Nós instalamos uma calha aqui numa parte só do telhado da escola, e a partir dessa calha, essa água ela vai ser recolhida aqui pelo cano, né? Aqui é um filtro, tá? Então tem uma bolinha de isopor aqui, é um cano de 100 milímetros. À medida que a água suja do telhado vem caindo, essa água suja vem enchendo esse tanque, até que a bolinha vai ficar travada nesse redutorzinho aqui, e a água que já está limpa, ela vai escoar por esse T para o nosso tanque, que foi construído em ferro cimento. No tanque, nós temos a criação de tilápias. Eu coloquei inicialmente 300 alevinos de tilápia. E aqui funciona o sistema de aquaponia. O que é o sistema de aquaponia? É um consórcio, né, entre organismos aquáticos e o cultivo de vegetais. Então, nós temos aqui um canteiro. Esse canteiro é preenchido com argila expandida. Então, a água do tanque vem para cá. E aqui vai haver todo o ciclo do nitrogênio. Então, observa que, né, o quanto que eu posso explorar essa tecnologia para explicar para os alunos, por exemplo, o conceito de ciclos biogeoquímicos, que é a matéria de biologia do primeiro ano. Nossa, matéria assim, sabe, super chata assim, para os meninos, porque é um monte de reação química, né? E se você for dar isso num quadro, nossa, né, você pode desistir, porque né, eles não vão entender, não vão gostar. Então, o que nós fizemos? Nós levamos os meninos lá, alguns participaram do processo de construção desses canteiros, né? E nós demonstramos ali o funcionamento do sistema. Aqui na foto você vê que tem a cebolinha, menta, hortelã, manjericão, tudo sendo produzido, né? E a partir daí nós exploramos essa tecnologia e fazemos eles entenderem por que essas plantas estão tão vistosas, crescem tão bem, se não tem terra, né, não tem adubo,
Então a gente explica que toda a matéria orgânica, que seriam as fezes, a urina do peixe e os restos de comida que não foi absorvido pelos peixes, toda essa matéria orgânica é jogada aqui no canteiro e ali vai haver o processo de decomposição. Fungos e bactérias fazem a decomposição, transformando isso em amônia. Existem bactérias que vão pegar essa amônia, transforma em nitrito, e um outro tipo de bactéria pega o nitrito e transforma em nitrato, que é o adubo para as plantas, né? E aí as plantas estão absorvendo isso. Então, é a transformação, né, da matéria orgânica em adubo. E também aqui dá para estudar um pouquinho de física, né, porque aqui nós instalamos um sifão Bell, e aí nós explicamos como é que é o funcionamento do sifão Bell para fazer a água circular aqui nesse sistema. Também no segundo ano, uma vez nós fomos estudar, porque no segundo ano pega toda a parte de seres vivos, né? Então, no reino protoctista, por exemplo, estudamos algas. Fomos lá no tanque, pegamos uma amostra de água, levamos para o laboratório, colocamos uma gotinha lá no microscópio, eles ficaram encantados, porque viram a quantidade de coisa que tem numa gota de água. E aí deu para estudar algas, aí junto vieram alguns protozoários, né, alguns rotíferos, então foi uma aula bem bacana, né, e tinha alunos que nunca tiveram contato com microscópio, né, e ver aquele bando de, né, bichinhos mexendo, assim, foi bem legal. Aqui também, trabalhando com o tanque, para o terceiro ano, que vê fisiologia, eu montei uma aulinha sobre anatomia e fisiologia comparada. Né? E aqui eu comprei algumas piranhas para mostrar justamente a diferença na adaptação entre um peixe que é estritamente carnívoro, né, com um peixe mais herbívoro, que é a tilápia, no caso. Apesar da tilápia também consumir proteína animal, né? Mas o corpo da tilápia é adaptado para fazer a digestão de matéria vegetal, né? Então isso foi uma comparação bem importante. Já começa com a estrutura da boca, né? A dentição da piranha, que é para cortar a carne, sistema digestório. Então tudo isso foi mostrado ali na prática para os alunos. E isso acaba sendo também, né, uma aula assim mais interessante, mais motivadora para os meninos. Aqui mostrando nessa foto aqui do meio a captação funcionando, dá para trabalhar ciclos hidrológicos, né? A coloração da água aqui também, então dá para trabalhar a parte de produtividade primária, cadeia alimentar, teia alimentar, um monte de coisa. Aqui os pequenininhos, no dia que eu precisei fazer a despesca para fazer o manejo do tanque, então nós chamamos os pequenininhos para eles literalmente pescarem com anzol e varinha de bambu, né? E foi uma festa, né? Cada turma de aluno veio com a professora, aí pescava um pouquinho, pegava o peixinho, né? Foi bem legal. Nós temos também um experimento em bioconstrução na escola, que é a nossa salinha ecológica. Essa sala ecológica ela foi construída em super adobe, que são sacos de terra preenchidos, né, esse saco mesmo de ração, só que eu comprei rolo desse saco de polietileno, né? E nós preenchemos com a terra do local, vai compactando e vai formando a parede da casa. Aí faz o reboco normalmente, né? E essa telha aqui é uma telha ecológica, ela é feita com caixinha de leite reciclado. Né? Nessa foto aqui, nós temos o nosso segundo tanque de captação de água. Esse tanque ele foi feito com bambu, papelão e lona, que era o material que nós tínhamos à disposição lá no momento. Essa sala ela é multiuso, tá? É uma das salas mais utilizadas na escola. E de longe assim, é a sala mais fresquinha da escola, né? Porque ela tem, pelo menos de parede, tem uns 45 centímetros de parede, que é feito de barro. Eu costumo dizer que é semelhante a você tomar água do filtro de barro, né? Sempre a água está fresquinha, né? Então é isso, essa sala ecológica, por ser de barro, ela permite um conforto térmico, um conforto acústico ali fantástico.
e é muito interessante. Nos dias mais quentes, a sala está bem fresquinha, nós fizemos já o acompanhamento da temperatura de todas as salas da escola, a sala ecológica ganha de tudo. E nos dias frios também, lá dentro não fica tão frio, sabe? Então é bem interessante. Isso faz com que não seja necessário instalar um aparelho de ar-condicionado, por exemplo. Então já é mais uma economia, né, de eletricidade, por exemplo. Aqui mostrando a nossa hortinha no início da implantação, também é uma ferramenta pedagógica, né, porque foi feita a medição do pH do solo com a professora de química. O solo do cerrado, você sabe que naturalmente ele é ácido, né? E aí foi feito aqui a correção do pH, então foi explicado a reação, né, ácido-base, foi explicado primeiramente o que é o pH. Então eles fizeram a mistura aqui, né, do calcário, afofando a terra, misturando aqui o adubo e fazendo o plantio, tá, no sistema agroflorestal também. Aqui já numa etapa um pouquinho mais avançada, né, você vê que as plantas estão um pouquinho mais desenvolvidas. E, nossa, os meninos adoram, sabe? Eles pedem, assim, para vir para o quintal, né? Porque é o momento que eles têm realmente de ter essa interação com a natureza, né? E aí você pode explicar toda a parte de microbiologia do solo, né? Sucessão ecológica, porque vão aparecer plantas ali que você não colocou, né? O passarinho veio e defecou e trouxe uma sementinha nova e aí começa a crescer, né? De repente é uma planta comestível. Então é bem interessante acompanhar também o processo de sucessão ecológica nesses ambientes. E nós temos notado também que a diversidade de aves tem aumentado à medida que as nossas agroflorestas elas vão se desenvolvendo, né? Novas espécies de pássaros que antes a gente não via começam a aparecer. O filtro de água cinza começou com aquele experimento de feira de ciências que todo mundo faz, né? Com a garrafa PET, você faz um funil, aí coloca areia, brita, aí coloca água suja em cima e a água sai filtrada embaixo. Ok, aí resolvemos ampliar para filtrar a água que sai de um tanquinho, que nós temos também lá no quintal. Então nós resolvemos fazer essa sequência com os baldes de margarina, sabe? Colocando aqui isso aqui é a caixa de gordura, né? Aí na sequência vem para cá, tá? A gente ficou meio fora da ordem. Vem para brita. Essa brita grossa ela vai reter as partículas em suspensão. Depois vai para areia e por último o carvão. A areia vai reter as partículas mais finas e o carvão ela vai absorver substâncias químicas, por exemplo, o sabão que foi utilizado na lavagem das mãos. E aí sai aqui no caninho, já cai para regar a plantinha. Então esse sistema deu super certo e aí resolvemos ampliar para filtrar a água da escola toda. Então nós temos lá atrás da escola, nós temos essas manilhas grandes e toda a água que cai no ralo da escola, do bebedouro, das pias, ela vai ser armazenada, aí tem uma bomba que vai trazer para cá e ela vai percorrer essas manilhas na mesma sequência que nós temos aqui nos baldes. Então vai haver a filtração, brita grossa, brita fina, areia, carvão, e essa água fica armazenada para nós regarmos as árvores da agrofloresta. E com isso a gente está conseguindo fazer o reaproveitamento da água. E fizemos um estudo também, né, que mostrou que a escola teve uma economia na sua conta de água. Isso é legal, né? Mostrar para os alunos também, né, a importância de cuidar e reutilizar a água também. E muitos alunos têm relatado para a gente, professor, eu pego, estou aproveitando a água que sai da máquina de lavar, por exemplo, para reutilizar. É ótimo, né? Então, é uma coisa que tem funcionado bastante. Na parte de energia solar, nós montamos aqui um desidratador solar de frutas, de maneira bem simples. Nós encontramos uma gaveta jogada fora, pegamos a gaveta, pintamos de preto, abrimos um buraco aqui na lateral, né, colocamos uma tela. A única coisa que compramos aqui foi o vidro. Pintamos de preto, e aqui para mostrar que, por exemplo,
se você colhe um cacho de banana, já está maduro, colheu um cacho, não vai conseguir comer toda aquela banana de uma vez, dá para colocar aqui para desidratar, fazer a banana passa, né? E isso vai aumentar a vida útil, né? Você consegue conservar esse alimento, né? Você também vai permanecer ali com o valor nutricional daquele fruto, agrega valor, né? Porque se você for comparar o preço, um pacotinho de banana passa é muito mais caro do que uma penca de banana fresca, né? E a energia está aí, gratuita, né? Então, aqui nós estudamos também pontos cardeais, tá? A inclinação e para onde essa bandeja deveria ficar virada, para pegar a maior quantidade de incidência solar durante o dia. Então entrou aí geografia, né, o estudo da bússola, e também dá para fazer aquele experimento de montar artesanalmente uma bússola com agulha imantada, né, que é bem legal, assim, eles adoram. Aqui nós reaproveitamos uma antena parabólica, encapamos com uma manta de alumínio e montamos um fogão solar, né? Aqui o professor de física, que contribuiu nesse projeto, tá? E aqui ele trabalha conceitos de espelhos côncavos. Quando ele vai dar essa matéria, ele dá a teoria, vem aqui para o quintal e mostra na prática. Nós já conseguimos fritar um ovo aqui, por exemplo, né? Então, ele vai trabalhar vários assuntos, vários conteúdos relacionados à física apenas com esse projeto. A placa fotovoltaica, né, que seria também a parte de física, né, a conversão da energia solar em energia elétrica. Nós temos também um meliponário, a criação de abelhas sem ferrão, no caso aqui a nossa jataí. Nós identificamos, na verdade, na caixa d'água da escola, tinha uma colmeia, e aí o que eu fiz? Eu peguei uma garrafa PET, coloquei ali o atrativo, né, e deixei do lado. E aí tem um período certo, assim, que eles fazem enxameamento, né? E aí eles entraram na garrafa PET. Aí depois de um tempo aqui de colonização, nós fizemos a transferência, né, do ninho para a caixa de madeira, porque fica mais fácil fazer o manejo, né? E até para fazer a extração do mel. E é sempre uma festa, assim, quando eu abro aqui a melgueira, eu vou lá com uma seringa, né, eu sugo um pouquinho de mel e todos os alunos já ficam com o dedinho assim para provar esse mel, que é um mel diferente, né, assim, ele é um pouco mais líquido, um pouco mais ácido do que o que eles conhecem, e também tem propriedades medicinais, né. Aqui nessa foto dá para ver aqui os potinhos de mel, tinha até relativamente bastante potinho de mel aqui, e deu para trabalhar também a parte de ecologia, relações ecológicas, né? A parte de zoologia, dá para trabalhar um monte de coisa dentro da biologia. E nesse tópico, nessa temática saúde e qualidade de vida, nós estamos desenvolvendo trabalhos com Reiki e meditação. O Reiki é uma técnica de terapia de cura, ela tem origem no Japão, e é uma técnica de cura através da imposição das mãos, né? Inclusive, desde 2017, ela faz parte de práticas integrativas de saúde do SUS. Então, alguns hospitais já contam com equipes de Reiki. E a meditação, que, né, nós temos uma professora lá de educação física que ela é bem ativa nessa parte de meditação, tá? E está tendo um resultado muito bom. Aqui algumas fotos da aplicação de Reiki lá na sala ecológica. Inclusive aqui, ó, opa, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. Essa maca aqui, que essa pessoa está deitada, foi um outro projeto também. Essa maca, nós não tínhamos maca para aplicação de Reiki. E aí resolvemos montar a maca com papelão. Isso aqui foi feito de papelão. Foi feito um protótipo anteriormente, né? E o melhor protótipo foi escolhido. Depois nós compramos esses papelões, foi feito o corte, ela é desmontável, né? E para ela ficar bem rígida, nós pegamos saco de cimento,
molha o saco de cimento e prega com cola branca. Aí quando ela seca, ela fica super rígida, né, e aguenta muito peso. E conseguimos então resolver o nosso problema, né? Também seria uma metodologia ativa, né? Porque nós tínhamos um problema, a partir do problema nós tentamos várias soluções, prototipamos a melhor solução, e a partir do protótipo nós fizemos o teste e nós implementamos o projeto. Bom, e todas essas tecnologias, eu falei de algumas, né? A ideia era trazer a comunidade para a escola, para eles conhecerem essas tecnologias e para eles poderem aplicar isso na sua propriedade ou na sua casa. Né? De repente, a pessoa está lá na chácara e fala, nossa, eu queria fazer a captação de água da chuva. Então, a ideia era essa, né? Fazer com que a escola fosse realmente essa vitrine de tecnologias, mas não estava funcionando muito bem, sabe? Porque a comunidade raramente visitava, assim, até no dia de reunião de pais, assim, na entrega de boletim, eles vinham, pegavam o boletim e iam embora, né? Então, se a comunidade não veio à escola, nós resolvemos levar a escola, sair, né, dos muros da escola e expandir, levar algumas tecnologias para a comunidade. Então, vou falar para você de algumas atuações da escola na comunidade. Começando com a parte de educação ambiental, nós conseguimos uma parceria com o IBRAM, que é o Instituto Brasília Ambiental, que estava com uma verba destinada à educação ambiental justamente na área de conservação ali próximo da escola. Essa área de conservação chama-se ARIE Granja do IP, Área de Relevante Interesse Ecológico da Granja do IP. E aí foi feito a primeira publicação, que é esse manual do biodetetive, em que os alunos do 8º ano participaram, tiveram uma aula, né, de fotografia, e nós saímos a campo para fotografar, como se fossem detetives, né? Fotografamos várias espécies da fauna, flora, rastros de animais, problemas relacionados à conservação do ambiente, por exemplo, lixo jogado, entulho jogado na área de conservação. Eles foram fotografando tudo. Depois, o pessoal do IBRAM selecionou 56 fotos e a escola depois ficou responsável por fazer a legenda e um pequeno texto sobre aquelas fotos. Então, professor de biologia, de ciências, né, nós pegamos, por exemplo, ele fotografou um inseto. Então, fomos lá atrás para identificar qual que é a espécie daquele inseto, daquela ave, e aí os meninos foram na internet pesquisar, né, sobre aquela ave, sobre aquela espécie. A professora de português ajudou bastante na parte de produção de texto. Então, foi uma coisa que envolveu, assim, foi bem interdisciplinar mesmo, foi bem, bem legal. Tá? E a segunda publicação é a Virada Agroecológica, que seria mais ou menos um manual com dicas de como migrar para o sistema agroecológico. Porque a escola ela fica numa vila rodeada de propriedades rurais, né, pequenas chácaras, e a maioria ela cultiva de forma tradicional. Então seria uma forma de incentivar esses produtores a migrarem para o sistema agroecológico. Aqui já envolveu alunos do ensino médio, foram textos um pouco mais elaborados, né? Houve uma necessidade de pesquisar um pouquinho mais aprofundadamente, mas também foi bem interessante e nós fizemos o lançamento dessa publicação no Congresso de Agroecologia que teve, o Congresso Internacional que teve aqui em Brasília. Ainda nessa parte de educação ambiental, nós participamos aqui da prática de sinalização de toda essa região aqui. O pessoal do IBRAM trouxe maquete, trouxe mapas da área, e os nossos alunos, como eles são moradores da região, eles conhecem muito bem onde estão os problemas. Então eles foram apontando para os técnicos do IBRAM, falaram, olha, aqui o pessoal joga muito entulho, aqui o pessoal costuma tocar fogo. E foi justamente nesses pontos que as placas de sinalização foram implementadas. Para fazer essa placa também, a estratégia foi bem interessante. Aqui algumas placas, nós fizemos um concurso de desenhos e concurso de frases, em que os melhores desenhos e frases foram selecionados e foram printados nessas placas.
Então, por exemplo, aqui, né, vai... Opa, deixa eu voltar um pouquinho de novo. Então, aqui vai a frase, vai o desenho e o autor dessa frase do desenho. Então, com isso, o que aconteceu? Houve uma apropriação desse material, sabe, pela comunidade. Então, até hoje, nenhuma placa foi danificada. E antes desse trabalho, todas as placas eram pichadas, eram destruídas, né? Então, quando a pessoa passa aqui, ela lê e fala assim, olha, esse aqui foi o meu filho, esse aqui foi o meu neto, meu sobrinho que fez, né? E acaba que a própria comunidade ajuda a preservar a sinalização. Então, foi uma estratégia que deu super certo aqui pra gente. Nesse dia aqui, né, é o dia que o pessoal da UNB, da Educação do Campo, veio nos visitar. Nós fizemos um passeio pela trilha também. Uma outra publicação é essa publicação da ADASA, que também nós tivemos a honra de participar, Trilhas e Caminhos para a Sustentabilidade Ambiental nas Escolas do Distrito Federal. Então, é uma publicação bem bacana, tem várias dicas super legais para essa questão, né, de se tornar uma escola sustentável. Numa chácara perto da escola, nós fizemos o mutirão de implantação de uma agrofloresta. Foi na chácara do seu Julião. Nós fizemos uma entrevista com alguns alunos, né, e selecionamos essa família. A família concordou e nos cedeu uma área para que a gente conseguisse fazer, né, esse experimento de agrofloresta. Conseguimos algumas parcerias, conseguimos o apoio de vários órgãos, Emater, IBRAM, Navacap, vários órgãos que cederam mudas, cederam os insumos, e nós entramos com a mão de obra, e aqui as fotos do dia lá do plantio. Tá? Nós fizemos assim do zero, demarcação dos canteiros, né, afofamos a terra, correção do pH, colocação de adubo, a plantação, e aqui o processo que foi bem interessante, né? Colocar a mão na massa lá. E é legal porque o seu Julião, essa chácara, apesar de ser uma família assim relativamente grande, eles estavam meio desmotivados com a chácara, sabe? E tava assim meio faziam culturas anuais, assim, e tava meio que largado. Depois dessa intervenção, parece que eles se animaram mais, sabe? E aí um começou a plantar mais, o outro já começou a criar galinha, o outro começou a criar mais animais, e assim movimentou, parece que, né, deu um gás, assim, sabe, na família. E todo ano a gente fica sabendo que eles estão aumentando a área de agrofloresta. E isso é muito importante, deixa eu só voltar lá na agrofloresta, por quê? Porque essa região nossa é uma região de recarga de lençol freático. Por isso que nós incentivamos tanto o sistema agroflorestal, né? Porque quando chove, na agrofloresta, ela permite a infiltração da água no lençol freático, ocorre o recarregamento do lençol freático. E quando você tem, ao contrário disso, o desmatamento e a impermeabilização do solo, a água da chuva cai e escorre pela superfície, vai embora. Aí vai ter enxurrada e tal. Né? Então, numa floresta não existe enxurrada. Por quê? Porque tem as folhas ali que amortecem a queda da gota da água, as raízes seguram a água ali no solo, né? E essa água vai infiltrando lentamente no solo e vai alimentando o lençol freático e vai refletir numa maior disponibilidade de água nas nascentes. E é justamente essas nascentes que a gente faz o monitoramento. Né? Nós temos dentro dessa área de conservação 2 nascentes importantes da bacia do Paranoá. Uma é o rio Capão Preto e outra é o córrego Ipê. E esporadicamente nós vamos lá, os alunos, tudo fazendo o monitoramento de alguns parâmetros físico-químicos da água. Nós medimos pH, temperatura, nós medimos oxigênio dissolvido, nível de amônia, nitrito, nitrato, fosfato, né? E nós vamos criando assim um banco de dados, né, onde a gente vai registrando, e até hoje a qualidade da água está excelente. Começamos também a fazer o biomonitoramento da qualidade da água, identificando alguns macroinvertebrados que são
bioindicadores. Significa que eles são muito sensíveis à poluição. Então, onde você encontra esses macroinvertebrados, significa que a água está de boa qualidade. Se alguma coisa acontece que esses bichinhos desaparecem, você já pode ligar a anteninha e falar, opa, alguma coisa aconteceu com a água, a qualidade da água piorou, né? Então, assim, nessas nascentes, a água é de excelente qualidade, né? É uma pena que alguns quilômetros mais abaixo, essa nascente ela vai juntar com outro rio que acaba recebendo efluente, esgoto de algumas cidades e aí ela fica super poluída. Mas pelo menos nessa região aqui, próximo da escola, a qualidade está excelente. E aí também, né, aqui é um prato cheio para química, né, a gente consegue desenvolver vários trabalhos relacionados, né, a esses reagentes, né, e também a parte de geografia, a gente sempre marca o ponto, né, com o GPS, a gente está fazendo isso aqui nessa primeira foto, né, e também dá para trabalhar, então, coordenadas geográficas e tudo, né, altitude, e a parte de hidrologia também. Dá para trabalhar com esse projeto. O CAUB, onde está a nossa escola, lá no Riacho Fundo 2, ela não conta com um sistema de coleta e tratamento de esgoto. Então, até 2017, a nossa escola também não tinha, e é tudo fossa. Aí você imagina, né? Essas fossas, o CAUB foi construído em 86, então de lá para cá, imagina, como será que está, né, a condição dessa fossa? Será que não tem fissuras que estejam, né, contaminando o lençol freático? Então é um problema assim, ambiental, você não ter a coleta e tratamento do esgoto. Então, em 2017, nós conseguimos uma parceria com uma empresa privada e a escola, então, tem uma mini estação de tratamento de esgoto, utilizando câmaras de fermentação anaeróbica, onde bactérias vão fazer o processo de decomposição semelhante ao que eu falei anteriormente lá na aquaponia, né? Vai transformar a matéria orgânica, no final das contas, vai transformar em nitrito-nitrato. Tá? Então já, pelo menos, né, você não está mais jogando esse material bruto, né, na natureza, já está indo um material já que foi transformado, já foi decomposto. Tá? E esse material vai para um sumidouro e a ideia é fazer a reutilização dessa água para a descarga. Mas para isso é uma nova etapa, assim, que seria mais para frente, porque nós temos que fazer mais estudos sobre a segurança, né, do uso dessa água para reutilizar na descarga, mas seria bem interessante se a gente conseguisse fazer isso. Né? Seria necessário instalar mais uma caixa de cloração, porque aí o cloro conseguiria eliminar todas as bactérias e eventualmente alguma coisa, né, que poderia causar alguma doença, e aí poderia ser utilizado para fazer o reuso na descarga. Seria interessante porque não tem lógica, né, você dar descarga com água potável, por exemplo. Né? Bom, e aqui o sistema funcionando já. E por último, nós utilizamos também essa estratégia dos alunos mais velhos aqui, a Vitória que na época do terceiro ano, elas, né, explicando para os meninos do ensino fundamental. Então essa transmissão de conhecimento assim, entre eles também é interessante, porque a comunicação entre jovens parece que flui melhor, né? Eles entendem melhor um jovem falando com eles do que um professor explicar a mesma coisa. A gente acaba usando termos mais técnicos, não sei, né? E acaba criando uma certa barreira. E entre eles não, né? Falando com toda aquela gíria, eles acabam se entendendo e a transmissão do conteúdo acaba ocorrendo de maneira mais eficiente. Bom, então é isso que eu tinha preparado assim para vocês. Deixa eu voltar aqui para a tela. Que há uma amostra assim, do que a gente tem feito na nossa escola para realmente trabalhar essas questões ambientais de uma forma, como eu falei, diferente e que crie significado para eles. Leonardo, fantástico, né? Muito bom quando, assim,
Eu tenho uma crença meio que pessoal de que as ideias são universais, né? Elas não surgem num único lugar. Eu e o Flávio tivemos a oportunidade de visitarmos, né? Fazermos essa visita junto com a UNB, que até você mostrou a foto ali, tá o professor Natan, né? E a gente ficou felicíssimo de encontrar ali uma experiência que era algo que nós estávamos querendo fazer aqui, né? E quando a gente pensou nessa série de potenciais do Sisteminha, a gente não conseguiu pensar em outra pessoa, em outra experiência que não a de vocês aí no Agrourbano IP, né? Essa experiência de colocar estudantes mais velhos para fazer a monitoria dos estudantes mais jovens, de formar o próprio material didático, né? Essa questão de usar aulas de artes para produzir as telas, as placas, e a comunidade se sentir, se apropriar disso como algo que é de todos e cuidar. Então, assim, a gente percebe muito a questão tanto da interdisciplinaridade quanto da transdisciplinaridade muito patentes, né? Quando se usa a prática essa produção integrada aí. Você falando aí da questão da melhora da microbiologia do solo, do próprio clima dentro da escola, né? Que é algo que, ano após ano, a gente faz um tour aqui dentro do sistema para mostrar o que mudou no sistema. Tudo isso aplicado ao conteúdo escolar, a gente já crê, já trabalha para que as pessoas compreendam que é a melhor sala de aula. E a experiência de vocês aí com o Agrourbano está comprovando isso, né? Assim, não é fácil, viu, cara? Não vou falar que Não. É fácil, não é, né? Porque nós temos, assim, várias dificuldades, né? Principalmente em relação à rotatividade de professores. Sim. Então, a cada ano, né, nós temos, assim, a saída e a entrada, assim, porque tem muitos contratos temporários, sabe? Uhum. Então, assim, parece que a cada início do ano a gente começa do zero, né? Porque tem que ter todo esse trabalho de apresentação da escola, né, de conscientização e de sensibilização mesmo dos novos professores que estão chegando, para eles, né, se sentirem assim tocados, sensibilizados e abracem a causa, né? Então, é um trabalho que é feito no início, sempre na semana pedagógica, mas, assim, a dica que eu poderia dar é colocar isso no PPP da escola, né? Porque aí, você colocando no PPP, a escola vai trabalhar nessa linha. Então, tem muitos professores que vêm que realmente, né, não se adaptam assim, a trabalhar com projetos. E eles acabam naturalmente saindo, se afastando da escola, entende? Uhum. Então, com o tempo, assim, né, você acaba, né, e os outros, assim, que os efetivos, por exemplo, que chegam e que gostam, né, acabam ficando. Meu caso, né, eu cheguei lá em 2009 e não pretendo sair tão cedo, né, que foi o local onde eu me encontrei. Outra coisa seria o apoio da direção, né, que é muito importante. Não adianta nada também o professor ter altas ideias, né, e se a direção não apoia. Tá? Então, assim, tá dando certo, né, porque é um conjunto, tá? Vai desde a direção, que abraça e apoia todos os projetos, os professores, né, que também contribuem, cada um na sua disciplina, para tornar os projetos interdisciplinar e transdisciplinar, como você mesmo falou. Servidores, ontem mesmo a vigia da escola me ligou, assim, sabe, falando, Léo, morreram aqui alguns peixes e tal, a gente está com um problema de eutrofização lá na água, no tanque, né? E aí a gente está tomando algumas providências, assim, de troca de água e tal, do tanque, porque nessa pandemia muitas plantas acabaram morrendo e o sistema de filtração não está funcionando bem. Aí tava lá, ela sabe que teoricamente, assim, não é função dela, né? Mas ela gosta tanto, sabe, que ela que está alimentando os peixes lá nessa pandemia, entendeu?
e ela toma conta mesmo, né? Então é o apoio de todo mundo, os servidores lá da cantina, eles já fazem o lanche, pegam todo o resto de folhagem, já automaticamente já leva para a composteira, né? Então nós temos o apoio da equipe toda da escola, e o interessante também é que nós começamos a formar uma rede de parceiros. Isso é muito importante também, né? Principalmente quando a gente fala de educação pública, porque, né, realmente o recurso é muito escasso. Então, por exemplo, a Emater é um parceiro fantástico, né? Perto da escola, inclusive, a gente tem o Centro de Piscicultura da Emater. Todos os alevinos foram doados pela Emater, entendeu? E vieram tilápias com a genética muito boa, assim, teve um crescimento fantástico, né? As mudas também vieram de uma outra unidade da Emater para a gente montar agrofloresta. A própria administração do Riacho Fundo nos cedeu um caminhão-pipa para a gente fazer a troca da água do tanque que estava com esse problema. Então, assim, são parceiros assim que vão nos ajudando, né? E também a gente vai, né, do nosso jeito, ajudando eles também, né, no processo de divulgação e tudo. Então, é uma rede que a gente conseguiu montar, né, que tem funcionado bem. E é interessante também, né, eu acredito muito na questão assim, de vibração, assim, sabe, de energia, né? Então, você está vibrando numa frequência vibracional assim que acaba atraindo pessoas na mesma frequência vibracional, então acabam chegando pessoas assim, sabe, com interesses semelhantes, assim, com ideias semelhantes, e isso acaba fazendo com que todo mundo cresça junto, né? Eu acho isso fantástico, isso é bem bacana. Muito importante você trazer essa questão dos desafios, né, do preparo do educador, e principalmente essa das parcerias, porque realmente a educação não funciona sem parceria, principalmente a educação pública, né? Eu espero que o nosso poder público, algumas pessoas do nosso poder público possam ver nesse nosso pequeno bate-papo, nessa pequena apresentação, a necessidade de se envolverem mais, né, com as nossas escolas, com os nossos estudantes, com as nossas comunidades, e em vez de ficar aquela coisa hierárquica, né, de cima para baixo, a gente poder fazer parcerias mais cíclicas, em que cada um compreenda a sua responsabilidade para que funcione. Achei muito importante você trazer isso, porque é um desafio, né? Mas o interessante é que cada professor que vai embora, né, Leonardo, leva a sementinha com ele. Quem sabe, né? Ele não está ali ele não se despertou e não está replicando isso de alguma forma para onde eles vão, né? Sim, com certeza. Eu tenho, inclusive, alguns amigos que acabaram indo para outras escolas, assim, mas a gente sempre está em contato, né? E eles estão desenvolvendo projetos, assim, também parecidos, e acho legal isso, né? Também criar essa rede entre escolas, sabe? Uhum. Por isso que sempre que, né, eles me chamam para fazer alguma palestra, assim, eu aceito e vou, né? Porque eu acho legal isso, você divulgar o seu trabalho, porque a partir daí você, né, você fica visível e abre porta, assim, sabe, para que, né, as pessoas conheçam o que você está fazendo, e também a partir daí que surgem conversas, né, que acabam contribuindo também, sabe, para o desenvolvimento, né, ainda melhor, assim, sabe, dos projetos da escola, as parcerias, né. Agora, no início, quando a gente não tinha muitos parceiros, assim, a nossa estratégia foi participar de concursos, né, nessa temática também, né, com os projetos, e aí foi vencendo alguns concursos, a gente pegava o dinheiro da premiação e aplicava, investia nas tecnologias lá no nosso quintal. E começou assim, né? Aí a partir daí foi aumentando aos poucos e foi ganhando visibilidade, e os parceiros foram aparecendo, e assim a gente está conseguindo tocar aí o nosso projeto, mesmo com poucos recursos. Pois é, gente, eu vou colocar, inclusive, aí embaixo alguns links para vocês verem essas iniciativas aí do Agro Urbano IP,
né? Elas são reconhecidas internacionalmente, né? Vocês foram receber prêmios até nos Emirados Árabes. Então, assim, funciona, né? Precisa de Sim. comprometimento, precisa de estudo, de pesquisa, de parceria, né? De boa vontade, tanto da comunidade, quanto da escola, quanto do poder público, mas funciona. Por isso, né, acaba sendo laureado com tantas premiações, com tantas referências. Vou fazer questão de colocar aí para vocês uma série de links que falam dessa experiência do agro-urbano. E te agradecer muito, Leonardo, demais por você ter podido tirar um tempo. Hoje é feriado, né? Mas eu estou felicíssima de você ter podido tirar um tempo para ter essa conversa com a gente e compartilhar essa experiência, né, com a gente aqui no canal, para que mais pessoas possam compreender, né, que juntos a gente pode fazer uma educação melhor, uma educação diferente, uma educação que faça a diferença. Estou muito agradecida mesmo, te agradecer enormemente por você ter tirado esse tempo para falar com a gente. Eu que agradeço, Carla, pelo convite. Foi um prazer, tá? Sempre que você precisar, pode entrar em contato, tá? Que eu estarei sempre à disposição. As publicações que eu mostrei, tá? Todas estão disponíveis na internet, em PDF, para você baixar também. Aí depois eu posso colocar o link aí para você passar para eles, Tá né? certo. E é isso, foi um grande prazer. Essa conversa foi maravilhosa. Gostei muito. Muito obrigado. Obrigada. Gente, até o próximo programa, então. Obrigada, Leonardo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, essa foi a nossa conversa com o professor Leonardo Ratano, do Centro Educacional Agro-Urbano IP, lá no Riacho Fundo 2, né? Experiências magníficas, não deixem de dar uma verificada nos links que eu estou deixando para vocês aí na descrição. No próximo programa, no nosso próximo vídeo dessa série Potenciais do Sisteminha, a gente vai ver se é possível gerar renda a partir da comercialização dos excedentes da produção do Sisteminha, através de programas sociais como o PAA e o PENAI. Então eu espero vocês para a nossa próxima conversa Potenciais do Sisteminha. Até lá! A semente é do povo, com o povo tem que estar.